da saúde. Antes do 196, nós temos o 194 e o 195, que fala sobre a Seguridade Social e que a saúde está incluída na Seguridade Social, junto com assistência social e previdência, fazendo um recorte histórico. Por que a gente precisa falar disso? Porque antes da implantação do SUS, do Sistema Único de Saúde, a saúde no Brasil, a saúde pública no Brasil, ela estava diretamente conectada à previdência, que era no Brasil. Era quem fazia contribuição à previdência, que estava diretamente relacionada com a Seguridade Social. E aí, no ano de 88, veio a CEP, e a partir do artigo 196 ao 200, nós vamos ter toda a construção do que a gente tem de SUS hoje no nosso Brasil. O Conselho Nacional de Saúde, ele traz uma definição de SUS muito boa. Ele fala o quê? O SUS ele representa uma conquista da sociedade brasileira, que vem trazer justiça social, atender a todas as pessoas, a todos os indivíduos, sem nenhuma distinção. É um sistema público de saúde maior, atende 190 milhões de pessoas. E ele vai desde os atendimentos mais básicos até os atendimentos mais complexos. Coisa essa que a gente não vê no restante do mundo. Então, por mais que, no geral, às vezes existam muitas críticas em relação ao funcionamento do SUS, nós ainda temos assim, um sistema de saúde pública aqui no Brasil que é exemplo para todo mundo. Coloca para olha isso. Então, o que é o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Uma coisa bem importante para a gente lembrar é que o SUS é uma política pública de saúde. Então, sendo política, ele vai ser regido por diversas leis, por diversos regulamentos. Nós vamos ver as principais que dão todo o segmento do que vem lá na frente. SUS, ele cai muito em recurso. E aí, principalmente essa base, a Lei 8080, junto com a 8142, que são a lei orgânica do SUS, ela sempre vem cobrada. E às vezes, assim, muita gente acha ruim estudar lei. Porque é uma coisa chata, é uma coisa que não está muito dentro da prática, e aí a gente consegue fazer diferença, né? Porque se a grande maioria não gosta, que realmente no final do assunto vai fazer diferença na colocação. Então, o SUS, ele está amparado na Constituição de 88, lá no artigo 196, onde nesse artigo é falado de saúde do direito de todos e dever do Estado. É o sistema que trabalha com o conceito ampliado de saúde, indo desde os atendimentos nas unidades básicas de saúde até os serviços hospitalares e os transplantes. Foi. E aí, alguns conceitos de SUS, né? É uma política pública de saúde construída com a participação da população nas conferências de saúde. Um marco para a construção do SUS foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. A partir dela e pela luta da população, foi que nós temos o que hoje a gente conhece de política do SUS. O SUS é constitucional em todo o Estado, em todo o território brasileiro, todos os estados, todos os municípios, o Distrito Federal, funciona e é funcionar da mesma forma em todos. E a parte 2 da Constituição Federal estão esses 5 artigos, o 196 e o 200, que vão ser a base da construção de todos os posteriores que vem falando sobre o artigo 96, ele traz o conceito do SUS, ele está direito de todo o dever do Estado, ele fala de universalidade, que está dentro dos princípios do SUS, lá no Lei 80. Então, é importante, quando a gente fala de legislação de SUS, para compreender a Lei 8080 e a 8142, ambos de 1990, que são a Lei Orgânica da Saúde, a base de construção delas são exatamente esses 5 artigos da Constituição Federal, que estão em 88.
A Constituição veio primeiro, as leis vieram 2 anos depois, baseadas no que a Constituição fala do que é saúde pública aqui no Brasil. O artigo 197, ele fala que a saúde ela vai ser gerida pelo Estado como poder público, e aí o poder público nós temos as 3 esferas de governo, executivo, federal, estadual e municipal. Vai falar sobre a iniciativa privada, porque a saúde no Brasil também é livre, a iniciativa privada, falando sobre a regulamentação, fiscalização e controle, principalmente também em relação à iniciativa privada. O 198 ele fala das diretrizes do SUS, da aplicação mínima de recursos financeiros, o 199 da participação da iniciativa privada e o 10 das competências do SUS. E aí, esse artigo 196 do governo, porque ele vai nas provas de concurso. E, infelizmente, a gente foca no que é o principal, porém, é um pouco a gente vê nas provas a transcrição da lei, do artigo mesmo, inclusive com as lacunas para complementar. A gente vê muita questão da pegando a lei vem trecho, um parágrafo, um texto e as lacunas para você complementar. Então, realmente, a gente precisa saber o que é que a lei fala sobre cada parte dessa. O artigo 196, ela diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas, que evitem o risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário. E aqui, no artigo 196, ele já vai dizer os princípios do SUS, que é a universalidade. Então, por isso que sempre está casado, tem na 8 da Constituição, por lei 8080. A Constituição promoção e reparação. Então, o SUS ele trabalha isso aí, trabalha com promoção e recuperação, sempre voltada para a universalidade, garantindo o direito à assistência de saúde a todas as pessoas, e que é dever do Estado, do poder público, de garantir a saúde para toda a população. O artigo 197, ele uma execução de relevância pública às ações e os serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Quando ele diz cabendo ao poder público dispor nos termos da lei, é que posteriormente teriam que ser criadas leis que falassem sobre a regulamentação, como é que vai funcionar, fiscalização para garantir que o que está em lei efetivamente funcione e o controle também com a avaliação desse funcionamento, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Hoje vocês estão aqui para fazer a prova para a PB Saúde. A PB Saúde é uma instituição de direito privado da qual o Estado da Paraíba se utiliza dela para prestação de serviços. Pode ser diretamente, quando é o próprio Estado que faz esse gerenciamento, ou pode ser através de uma pessoa jurídica de direito privado, como é o caso da PB Saúde, que está assumindo os serviços hospitalares da Paraíba. Já funciona no Hospital Metropolitano e está se expandindo para os outros hospitais, e isso está garantido esse tipo de funcionamento no artigo 197 da Constituição. O artigo 198, ele fala que as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as diretrizes. Descentralização, que também vai ser um dos princípios do SUS, a gente vai voltar a falar sobre descentralização lá na Lei 8080. Atendimento integral, a gente falou da universalidade no artigo 196, e o 198 ele fala sobre a integralidade, que também é princípio do SUS, que vai estar lá especificado na Lei 8080. E participação da comunidade, também é um princípio do SUS, mas que foi melhor especificado na Lei 8142. A Lei 8080 era para ter vindo pronta,
só que é muito difícil do governo aceitar a participação popular, o controle social, a participação da comunidade nas políticas públicas. Então, meio que isso foi cortado na Lei 8080 por exigência, porque a briga maior para a construção do SUS foi feita na 8ª Conferência em 86, com a participação da população, controle social, e aí a Lei 42 ela veio depois para complementar esse papel. Por isso que a gente precisa falar desses artigos da Constituição para efetivamente as leis de SUS, porque a Constituição, o princípio delas, está garantida aqui na Constituição Federal. Regionalizada e hierarquizada, e a gente fala do poder público, nós temos as 3 esferas de governo, né? Federal, estadual e municipal. Cada esfera dessa tem a sua gestão. Então, a nível federal, qual é a gestão que nós temos de saúde a nível federal no Brasil? Ministério da Saúde. A nível estadual, nós temos a Secretaria Estadual de Saúde, e a nível municipal, as Secretarias Municipais de Saúde. Criando, assim, uma hierarquia. De cima para baixo, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais de Saúde. A descentralização ela traz justamente isso, porém, uma direção única. Imagina se no Brasil nós não tivéssemos o Ministério da Saúde, 26 estados, com vários departamentos, vamos assim dizer, e não houvesse uma união para que todo fosse passada o mesmo tipo de assistência e a mesma garantia por todos os estados do Brasil. Imagina se nós não tivéssemos no estado a mesma coisa e os municípios eles fossem, inclusive até a parte financeira, a parte de recurso, não fosse feita essa divisão de uma forma organizada e justa para todos. E aí, a gente ia falar de integralidade, de universalidade, a gente não teria justiça nesse caso. E no artigo 198, nós tivemos um acréscimo em 2020. Houve uma emenda constitucional. E aí, até posso tratar de uma coisa nova. A vice-temporada de verdade dos políticos. E no artigo 198 foi feita a admissão dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemias mediante processo seletivo público. Então, o trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias hoje está garantido inicialmente no artigo 198 da Constituição Federal. Houve legislação específica depois para falar, inclusive, sobre o piso, que aí para quem é da parte da enfermagem, tá lá, tem lá uma organização de questão dos agentes comunitários de saúde, que se dá oportunidade de falar disso. Mas aí, a principal foi uma conquista, um ganho muito grande para essa categoria, de ter essa efetivação deles garantida diretamente na Constituição. A participação da comunidade, a gente vai ver muito mais especificamente quando fala sobre a Lei 42, que é praticamente sobre controle social. O artigo 199, ele fala que o sistema de saúde é livre da iniciativa privada, de saúde. Porém, a iniciativa privada também pode participar dessa política, de forma complementar. Então, não pode, por exemplo, um município ou um estado querer que assuma-se prioritariamente só a iniciativa privada na gestão de saúde daquele local. Ela pode vir, sim, de forma complementar, mediante contrato, preferencialmente com entidades que não têm fins lucrativos. Preferencialmente, não quer dizer que outras não possam assumir. Porém, se dentro, vamos dizer, de for aberto um processo de licitação para ser realizado esse contrato, se não houver filantrópicos sem fins lucrativos, outros não possam assumir. Mas se a preferência vai ser para essas atividades. É vedado a destinação de recursos públicos para instituições privadas com fins lucrativos. Então, o dinheiro público na saúde ele não pode ser destinado para a instituição privada com fins lucrativos. O que é que acontece? O que é que pode acontecer? Lá na saúde complementar, em forma de convênio, em forma de contrato, que tenha-se um serviço público que faz atendimento de SUS.
Então, o recurso do público que vai ser destinado a esse serviço, ele vai ser utilizado para o atendimento público e não para o atendimento privado. É vedada também a participação direta e indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo os casos previstos em lei. A lei também dispõe da produção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e derivados, sendo todo tipo de comercialização. A Constituição traz o direito, certo? A remoção de órgãos, a transplante, a transfusão de sangue. Isso vai ser regulamentado em outras legislações posteriores, mas a Constituição já deixa claro que é proibida a comercialização de sangue quanto de órgãos. O artigo 200, ele traz que o Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar de medicamentos, equipamentos, biológicos, derivados e outros insumos. E aí ele complementa dizendo que ele deve executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. E aí quando a gente fala que é função, certo? Do SUS, de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, a gente já consegue ver a vigilância sanitária nesse ponto. Participação da produção de equipamentos, de produtos, de medicamentos, imunobiológicos, vacinas, tudo que é produzido e comercializado aqui no Brasil na área da saúde, ele passa por esse controle e essa fiscalização dos órgãos competentes e que isso já está garantido na Constituição Federal. Essas ações vão ser executadas pela vigilância sanitária, pela vigilância epidemiológica e também saúde do trabalhador. Também é competência do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Participar da participação da política e da execução de ações de saneamento básico. Então, a gente já viu vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, formação de recursos humanos, saneamento básico, todos fiscalizados e controlados pelo SUS. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. E aí, quando a gente já teve de mudança lá, essa Constituição foi feita em 1988 em relação à tecnologia, principalmente na área da saúde, RPC, Constituição, até 2008. Fiscalizar e inspecionar alimentos, bem como o seu teor nutricional, bebidas e água para consumo humano. E aí a gente vê o trabalho também da vigilância sanitária, dessa fiscalização de alimentos. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, para a proteção do meio ambiente dele compreendido do trabalho. Então, nesse artigo 200, a gente vê que o SUS, a competência, controlar e fiscalizar produtos através de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador. Também formação de recursos humanos na saúde, saneamento, garantia de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico e inspeção de alimentos que voltam lá para a vigilância sanitária, substâncias de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos que também voltam para a vigilância sanitária e proteção do meio ambiente, que aí vai estar ali nessa junção de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador também, porque a garantia aqui do meio ambiente também é compreendido no local de trabalho. Infelizmente, como eu disse, essa parte é uma coisa que demanda leitura. Eu sei que quando a gente fala de ler, tem muita coisa para ler, às vezes é um pouquinho mais difícil de assimilar. Lá no final tem um QR Code também com as leis na íntegra, certo? Eu tentei deixar grifado aqui os pontos principais de cada lei dessa, porque fica mais fácil de fixar o que é a principal importância. O que é que a gente tem no 126, no 196, saúde como direito de todos e dever do Estado, e a gente já tem a garantia aqui da universalidade, que é um dos princípios do SUS. Então, é
constitucional, saúde como direito de todos. No 197 vai falar sobre as ações e serviços de saúde, com o funcionamento dos serviços de saúde, com a regulamentação da questão e controle desses serviços, e que essa execução pode ser feita diretamente ou através de pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, é quem pode fazer saúde aqui no Brasil. Está especificado no artigo 157. O 198, ele traz mais princípios do SUS, como a descentralização, sendo que de forma hierarquizada nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, com direção única em cada esfera de governo dessa. O atendimento integral, e aí vem outro princípio do SUS, que é a integralidade, e a participação da comunidade, que é o conjunto social, que também está lá no princípio do SUS, que vai ser mais especificado na lei de característica. E lembrando que aí em 2022 nós tivemos aqui esse acréscimo por essa emenda constitucional, no artigo 198, que fala sobre a admissão dos agentes comunitários de saúde e a comunidade de mediante processo seletivo. O 199, ele vai falar sobre a iniciativa privada como forma complementar. Sempre que a gente vai falar sobre iniciativa privada no SUS, é sempre de forma complementar. Preferencialmente por atividades filantrópicas e sem fins lucrativos, não pode ter destinação de recurso público para instituição privada com fins lucrativos, não pode participação direta de capital estrangeiro, salvo os casos que vão ser especificados em lei. Fala também sobre a remoção de órgãos, transplantes e transfusão de sangue, sendo vedada a comercialização. No 200, nós vamos ter como competências do Sistema Único de Saúde: controle e fiscalização de produtos, medicamentos, equipamentos, execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, formação de recursos humanos, saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalização de alimentos, de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e proteção do meio ambiente. A partir desses 5 artigos que já estavam constituídos lá na nossa página, que é a maior legislação do país, foi criada em 1990, 2 anos após, 2 leis que são chamadas de Lei Orgânica da Saúde. Quando a gente fala em Lei Orgânica da Saúde, ela vai compreender a Lei 8080 de 1990 e a Lei 8142, também de 1990. Essas duas têm a sua base, o seu fundamento, nesses 5 artigos constitucionais, que são do 196 ao 200, que fazem parte da seção de saúde da Constituição Federal de 88. Em relação aos artigos. Tranquilo? Vou participar. Eu queria deixar, se bem que a Marcelo já falou que vai colocar todos os professores lá no grupo. E aí, se as dúvidas forem surgindo, certo? Vocês vão perguntando, a gente vai dando essa assistência. Também sintam-se à vontade. Se quiserem falar alguma coisa aqui, tá bem? Lei 8080. O que é que ela fala? Ela fala sobre a organização e a gestão do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ela traz novamente que as competências e atribuições são das 3 esferas de governo, que lá na Constituição fala sobre a hierarquização. E aí a Lei 8080 ela vem especificar melhor isso. Então, nesse resumo aqui da Lei 8080, a gente já consegue ver todos os pontos que estão garantidos pela Constituição. Que a Lei 8080, posteriormente, ele só vai destrinchar, porque a Constituição ela traz de uma forma geral. Se a gente for comparar a Constituição brasileira a de outros países, a nossa Constituição ela ainda é grande. Mas, por si só, a Constituição Federal ela tem que ser uma coisa mais enxuta, para que leis posteriores ela venham a detalhar o funcionamento
quê? Vai tratar principalmente sobre os consórcios que o município pode fazer com o outro. Citando um exemplo bem prático. Guarabira, aqui para a região do Brejo, é uma cidade meio que pomariza as outras cidades menores. E aí, muitas vezes, essas outras cidades menores, elas realizam um consórcio mediante contrato para comprar o serviço de Guarabira. Então, uma cidade que ela não tem uma estrutura, vamos dizer, para atendimento ambulatorial. Esse atendimento é feito com consórcio, contrato aqui com o município de Guarabira e o paciente que sai lá de Vilãozinho, da Massagem, da Lagoinha, não sei, qualquer cidade que faz contrato, vem ter o seu paciente e a garantia do atendimento aqui. E isso está especificado na lei de 42. Se conseguir. E colocar aqui só os ativos, e aí fala uma coisa chata e até mais complicado para entender. Então, eu trouxe a lei destrinchada. Se vocês olharem, vai ter qual é a lei, que é a medida 42, e qual é o artigo de que está tratando em cada slide desse, certo? Lá nós temos que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Deve do Estado prover as condições indispensáveis para o seu pleno exercício. Está vendo como isso vale no artigo 196, que diz que saúde é dever do Estado? Vem de uma forma diferente, mas a Lei 8080, ela já garante a saúde como um direito fundamental do ser humano e o dever do Estado de prover a saúde para essa população. Porém, o que não fala na Constituição e que vem aqui na Lei 8080 é que o dever do Estado exclui das pessoas, da comunidade, da família e das empresas. Por que a gente fala isso? Porque a gente precisa que a pessoa aceite, a gente precisa que a pessoa faça a sua parte. Vamos dar um exemplo. A gente está vivendo agora um surto de dengue. O serviço público, os poderes, né, eles precisam estar batendo. Porém, se a gente fizer parte, a gente vai chegar em algum lugar? Não. Então, quando a gente fala em saúde, a gente diz que é direito de todo o dever do Estado, que isso não exclui a ação ativamente das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Lá no Lei 8080, ainda no artigo 4, diz que constitui uma definição do que é o Sistema Único de Saúde. É o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta das fundações promovidas pelo Estado público, pelo poder público. Então, o Sistema Único de Saúde é um conjunto de ações e serviços que vão ser prestados por instituições públicas, que podem ser federais, estaduais e municipais, de administração direta e indireta. Quando fala de administração direta e indireta, é justamente lá na Constituição que fala que vai ser de administração direta ou por pessoas públicas ou privadas, públicas ou jurídicas, físicas ou jurídicas de direito privado. É exatamente a administração indireta. Está na Constituição e veio mais detalhada aqui também na Lei 8080. E das fundações também mantidas pelo poder público. A iniciativa privada poderá participar do sistema de saúde em caráter complementar, que já tem na Constituição, na Lei 8080. O artigo ele vai falar sobre os objetivos e fundos. Nós vamos ver que na Lei 8080 ele fala sobre os objetivos e fundos e pelas competências do SUS. Quais são os objetivos do Sistema Único de Saúde? Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde. Identificação e divulgação. Quais são os fatores determinantes de saúde? E aí vem faixa etária, idade, saneamento básico, acesso a serviços de saúde. Tudo isso vai ser um determinante de saúde que vai afetar esse país.
específicas. A sessão da enfermagem vai ver que continua isso nas específicas. Quando se fala em saúde, não é apenas a pessoa, mas o meio ambiente em que a pessoa está envolvida também determina a qualidade de saúde dessa pessoa. Formulação de política de saúde, destinada a promover os campos econômicos, sociais, universitários e humanitários. Então, a gente já vai ter aqui mais um veículo botando essas questões de saúde, falando sobre o princípio do social e humanitário. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e regulação da saúde, uma integrada de ações assistenciais e preventivas. Então, ele está falando de que essa assistência é fundamental, ligada à específica de reparação. A gente fala dos níveis de assistência que vai trabalhar justamente em todas essas ações, das mais básicas, da intervenção básica, a terciárias, como os serviços hospitalares, como realização de transporte. As execuções das ações do SUS, certo? Lá nos objetivos, a gente volta também para a Constituição. As execuções elas têm que ser realizadas por vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência técnica, terapêutica, trilha farmacêutica e saúde bucal. E aí, essa 5, que é o saúde bucal, é uma redação de 2023, foi uma atualização. Não existia na Lei 8080. E aí foi feita uma lei no ano de 2023 que altera a Lei 8080 de 1990, acrescentando como execuções de ações de saúde bucal, que não existia. Formulação de política, da política e da execução de ações de saneamento básico. Ordenação da política dos recursos humanos. Estão vendo como os objetivos do SUS aqui, eles foram todos especificados na Constituição. E está só deixando de forma mais clara as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, a parte nutricional, saúde do trabalhador, meio ambiente, saneamento básico, formação de recursos humanos na área da saúde, a vigilância nutricional e a orientação alimentar. Voltando ali também na fiscalização do controle dos alimentos, de água que é destinada à população. Colaboração na proteção do meio ambiente, trabalho, então, tudo que a gente está vendo aqui já foi especificado na Constituição. Controle e fiscalização. De serviços de produtos e substâncias de interesse para a saúde, produtos psicoativos, tóxicos, radioativos, alimentos, águas e bebidas para o corpo humano, sangue e seus derivados, incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. Formulação e execução da política de informação científica e toxicológica. Essa redação aqui também, esse aumento que se adentra aos objetivos dos SUS, também foi no lei de 2023. Então, por isso que a gente não vê nada lá na Constituição falando sobre a ciência toxicológica, porque foi uma redação nova que foi acrescentada apenas na lei de 2023. Então, aqui para cá, né, a gente já teve estudos antes, a exceção dos determinantes da saúde, mas a formulação da política de saúde, como é que vai ser essa construção? A assistência às pessoas, falando aí, promoção, proteção e recuperação da saúde, execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, farmacêutica e agora acrescentada da saúde bucal. Políticas de saneamento básico, coordenação de recursos humanos da saúde e vigilância nutricional. Proteção do meio ambiente, trabalho, medicamentos, insumos, imunobiológicos, fiscalização de controle também de substâncias psicoativas, tóxicas, radioativas, alimentos, bebidas e água que entra na vigilância sanitária, sangue e seus hemoderivados, lembrando que é proibido que, em relação a sangue e a transplantes, está garantido na Constituição, proibida a comercialização. E incentiva o desenvolvimento científico e tecnológico.
Gestores do SUS ficam obrigados a disponibilizar nas respectivas páginas eletrônicas da internet os estoques de medicamentos das farmácias públicas que estiverem sob sua gestão. Com a atualização quinzenal de forma acessível aos cidadãos comuns, foi um acréscimo feito à lei também de 2023, que não existia na lei original. Então, esses acréscimos podem ir surgindo aí nas provas, por serem coisas novas que a gente não tinha. Houve muita modificação em 2023 ao 80. Então, com certeza, essas cobranças pedindo o que é que tem de novo aí na legislação do SUS. O artigo 7, ele começa a falar especificamente sobre os princípios do SUS. Que a gente já falou sobre universalidade, a gente já falou sobre participação da comunidade, a gente já falou sobre integralidade, que todos são princípios do SUS. Antes do artigo 7, porque os princípios são no artigo 7, no artigo 180, e desde lá dos artigos 196 a 200 da Constituição Federal. De uma forma didática, a gente vai encontrar em todo o material de estudo falando sobre que os princípios do SUS eles são divididos em princípios éticos ou doutrinários, princípios organizacionais e operativos. Quando a gente olha a lei, certo? Os princípios do SUS eles vão estar todos juntos. Porém, de uma forma didática, para uma melhor compreensão, a gente divide em doutrinários e organizacionais. Fica melhor para estudar dessa forma. Quais são os princípios doutrinários do SUS? Qual é a função desses princípios? É garantir o acesso dos indivíduos às ações e serviços de saúde. Se a saúde é para todos precisam ter acesso às ações e aos serviços de saúde. E esses três princípios doutrinários, eles garantem a acessibilidade às ciências de saúde pela população brasileira. Quais são eles? Universalidade, equidade e integralidade. A tem que ser garantida a todo e qualquer cidadão. Então, o SUS, a saúde, ela é universal. Todo e qualquer cidadão vai ter direito à assistência à saúde. Equidade. Todo cidadão é perante o SUS e deve se alocar recursos quando as necessidades são maiores. E aqui, para a gente fazer a diferença, porque ele traz como princípio do SUS a equidade, a gente tem uma diferença entre equidade e igualdade. A igualdade, ela tem isso aqui também. Todo cidadão é igual perante o SUS. Quando a gente ouve isso, traz mais o conceito de igualdade do que de equidade. Porém, nós vivemos num país extensamente diverso, diferente. A equidade, ela vai garantir a destinação de recursos a quem mais precisa. Então, é dar mais a quem precisa mais. É a diferença da igualdade. Pela igualdade, vamos dizer que se a gente tem 26 estados no Brasil, todos os 26 estados deveriam receber um recurso igual do Ministério da Saúde. Não é assim? Pela igualdade, pega o que é que se tem de recurso do Ministério da Saúde e vai dividir para os estados, ele vai dividir em 26 parcelas iguais. Mas vamos lá. Não vou saber dizer aqui para vocês, mas exatamente a quantidade. Mas o estado de São Paulo, a população do estado de São Paulo é muito maior do que a população de São Paulo. Nem se compara. Então, é justo, e aí entra outro conceito que é o de justiça. É justo que o estado de São Paulo receba exatamente a mesma quantidade de recurso federal que o estado de Paraíba? Não. E aí é isso que tem o princípio da equidade. Se o estado de São Paulo tem uma população muito maior do que o estado da Paraíba, eles vão precisar de um recurso maior, porque tem mais gente para receber as chances de saúde do lado que aqui. Então, a gente vê a diferença aí. Todos têm que ser tratados iguais, porém, vai ser garantido. Quem precisa de mais, vai ter que ter mais. Um sistema integrado, que as ações visem promoção, proteção e recuperação da saúde. Lá na atenção básica, a gente começa com a promoção de saúde. O que é que adianta estar só aqui promovendo saúde se o cidadão que inicia o seu atendimento aqui na atenção básica, ele não tem a garantia da continuidade da assistência se ele precisar sair além da atenção primária de saúde, partir para a secundária, para a terciária. A gente precisa dessa integralidade. O
cidadão ele precisa ter assistência de forma integral em todos os seus aspectos. Isso vai passando nessa cadeia de diferentes níveis de atenção, ali primária, secundária e terciária. Então, o princípio da integralidade que garante que esse sistema ele vai conseguir atender o cidadão ali de forma integral em todas as necessidades que essa pessoa tem. Esses três princípios, quando a gente fala de legislação de SUS, e aí ou políticas públicas, vai depender muito da banca, né? Você vai colocar legislação de SUS ou você vai colocar políticas públicas de saúde. Princípios doutrinários do SUS vai estar em praticamente todos. Então, quais são os doutrinários? Universalidade, equidade e integralidade. Final perguntado. A universalidade, saúde, é o direito de cidadania e dever do Estado. Estão vendo como não tem como feito a falar, porque eu gosto de estudar a legislação de SUS, tá? Mas não tem como ser chato, porque a gente fica repetindo a mesma coisa direto. A lei ela vai só se complementando. Então, quando você começa a ler novos artigos da Constituição e você passa para a lei de defesa, não tem como você pensar que você vai repetir só que de formas diferentes, você vai repetir. É uma repetição, você vai repetir a mesma coisa. Então, é fácil de pensar por causa disso. A universalidade, direito de cidadania e dever do Estado. Todas as pessoas têm direito ao atendimento, independente de cor, raça, religião, local de moradia, situação de emprego ou renda. Então, o SUS é para todos. É verdade. Todo cidadão é igual para o SUS será atendido conforme as suas necessidades. Todos são iguais e merecem o mesmo tipo de assistência, porém, a gente precisa garantir uma assistência mais especificada, uma assistência até maior a quem mais necessita. Os serviços de saúde devem identificar as diferenças oferecidas mais a necessidade de cada população. Já tem falado de dengue aqui hoje. Paraíba está vivendo um surto de dengue. Adianta os gestores de saúde investirem hoje, aqui na Paraíba, num combate à malária? Não existe. Então, a equidade, ela vem também trazer assistência à saúde para a necessidade daquela população. E aí, com isso, você vai garantir uma assistência para essa população e não vai ter um gasto de recurso desnecessário. Reduzir disparidades regionais e sociais. Por exemplo, que eu falei da quantidade da população do Estado de São Paulo para da Paraíba. Nós temos um país muito extenso em território, com diferenças regionais muito grandes, e aí essas diferenças regionais levam a diferenças culturais, e isso, a questão da cultura, lá nos determinantes dos condicionantes de saúde, vai fazer a diferença de que uma população deve ser tratada e assistida de tal forma diferente da outra. Então, a gente aqui, por exemplo, está tratando a população da Paraíba, se trata a população ribeirinha lá na região norte. Então, a gente precisa ter essa diferença e o princípio da equidade consegue nos garantir isso. Integralidade. Que é que a lei alternativa lá no inciso 2 do artigo 7, ele fala sobre integralidade. Ela é entendida como um conjunto articulado de ações e serviços de saúde e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, desde o mais primário até o mais especializado, até a assistência terciária. A integralidade também traz uma visão do indivíduo como um todo. E aí, se ele precisa ser assistido como um todo, a gente tem que caminhar pelos diferentes níveis de atenção. As unidades prestadoras de serviço têm os seus diferentes graus de complexidade e formam todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral. E precise dessa divisão, certo? O que é atenção primária à saúde, o que é assistência secundária, o que é assistência terciária, tudo isso precisa trabalhar de uma forma conjunta, indivisível. Eu não posso simplesmente ter um paciente lá na assistência primária
e a gente não conseguir, por exemplo, um encaminhamento com a referência para que ele dê continuidade à assistência dos outros níveis de atenção. Porém, tudo isso é junto. Os princípios organizacionais do SUS, a gente estava falando sobre os doutrinários. E são quais? Equidade, e integralidade. Ciência da população. Os máquinas vão dizer como as coisas funcionam. Hierarquização, descentralização, comando único e participação social. Hierarquização, serviços organizados em crescente de complexidade, assistencial e tecnológica. Então, vai lá, primária, secundária e terciária. Descentralização e comando único, responsabilidade das três esferas de governo: Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. Cada esfera de governo tem a sua gestão de SUS. E participação social, que a sociedade participa do dia a dia do Sistema Único de Saúde através dos conselhos de saúde, que lá na Lei de 42 ela vai falar melhor, mas que os conselhos de saúde eles também vão estar nas três esferas de governo. Então, nós temos o Conselho Nacional de Saúde, nós temos os Conselhos Estaduais de Saúde, um para cada estado, mais Distrito Federal, e temos os Conselhos Municipais de Saúde funcionando em cada município. Regionalização e hierarquização, ligado aos gestores municipais e estaduais. Se tem, na questão da regionalização, uma divisão muito maior. Hoje, cada município ele recebe aquele recurso financeiro para a gestão municipal. Ele vai receber parte do recurso federal, parte do recurso estadual e parte da sua renda própria. Existem os valores que precisam ser destinados à assistência à saúde. Vou falar em lei. Regulação adequada dos níveis do sistema, referências e contra-referências. Se a gente fala que deve receber atendimento integral, lá no princípio da integralidade, lembra que eu falei que é um todo indivisível, mas que o cidadão ele vai caminhar de um para outro nos diferentes níveis de atenção para que ele tenha toda a assistência que ele precisa, através dessa regulação de referências e contra-referências. Níveis de atenção de saúde primária, secundária e terciária. Então, essa hierarquização, essa organização, lembra que eu falei de só descartar isso aqui que eu só vendo? Esses daqui não são doutrinários. Eu vou atualizar e mando novamente, tá? São organizacionais. Esses daqui, eles vão especificar esse organizacional. Ele vai mostrar como é que deve funcionar o princípio doutrinário da integralidade. Descentralização e comando único. Redistribuição das responsabilidades com as ações de serviço entre os vários níveis de governo. Então, nas diferentes esferas de governo, federal, estadual e municipal, nós vamos ter a redistribuição das responsabilidades, que é a responsabilidade do governo federal, que é a responsabilidade do Ministério da Saúde, que é a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, que é a responsabilidade das secretarias municipais. A municipalização foi uma coisa que veio nova. Hoje, os municípios eles recebem o recurso diretamente do governo federal. Como diz o governo federal? Destinar o recurso para a Secretaria Estadual e a Secretaria Estadual dividir para os seus municípios. Isso meio se perdia ali no caminho e a gente não tinha garantia de que aquele município ia receber o que ele precisa. E agora não, isso foi direto do Ministério da Saúde, isso melhorou muito a assistência de saúde. Garantia de que a população poderá participar da formulação e execução das políticas públicas em todos os níveis do governo federal e do governo local, municipal. Essa participação garantida mediante a participação dos conselhos de saúde. Participação social vai estar mais explicada na lei de 42, é um princípio organizacional do SUS, mas que vai estar bem especificado lá na lei de 42 através dos conselhos de saúde. Esses
conselhos de saúde, eles precisam ter paridade. Que é isso? A gente falou que precisa ter participação social, né? Então, os usuários, eles precisam ter uma participação de 50% da participação do conselho, seja municipal, seja estadual ou seja nacional. Os outros 50% vai ser de gestores, representantes dos serviços de saúde e os profissionais de saúde. Essa garantia de paridade, ela não pode ser modificada, certo? Está garantido na Constituição Federal, está garantido na Lei 80, está garantido na Lei 42. Os usuários, eles precisam participar da construção das políticas de saúde. Por quê? Quem melhor dizer o que precisa do que quem é assistido pelo sistema. Embora a gente entenda que gestão, representando os serviços e profissionais, também compreendam qual é a necessidade. Mas tudo isso é garantido mediante a participação social, controle social. Não consegue ocupar. Pode passar. E aí, passa direto da gente está ali na 42, social, que ele vai ser mais especificado na Lei 81/42. Como eu tinha falado no início, era para a gente ter uma lei única falando sobre tudo isso. Só que meio que ficou essa falha na Lei 81. Ele fala lá no final disso, sobre o desenvolvimento social, sobre os conselhos de saúde, mas ele não especifica melhor como é que vai ser feito isso. E aí foi feita uma cobrança e, em seguida, foi publicada a Lei 81/42, que especifica melhor como é esse controle social. Fala que o controle social ele deve ser realizado mediante as conferências de saúde e os conselhos de saúde, isso em cada esfera de governo. Então, é por isso que nós temos os conselhos de saúde nas 3 esferas, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselhos Municipais de Saúde, assim como a quatro conferências de saúde em cada esfera do governo. Municípios começam a fazer as suas conferências municipais de saúde, de onde são eleitos representantes para a Conferência Estadual de Saúde, para levar a demanda daquele município para o Estado. Na Conferência Estadual de Saúde, são eleitos representantes de cada Estado para a Conferência Nacional de Saúde, para que a demanda da solicitação daquele município ela chegue lá a nível nacional do Ministério da Saúde. As conferências de saúde são realizadas a cada 4 anos. Elas são convocadas pelo Poder Executivo e, excepcionalmente, pelo Conselho de Saúde. Ela tem que ter representação dos vários segmentos sociais que já estão ativos lá nos Conselhos de Saúde. Então, esses vários segmentos sociais, trazendo usuários, gestores de serviços de saúde e profissionais de saúde. Ela tem a organização e normas definidas em regimento próprio. Esse regimento próprio, geralmente, ele vai ser construído ou por uma comissão que vai ser formada para a organização da conferência, ou pelo Conselho de Saúde, pelo respectivo Conselho de Saúde, a depender de que nível de esfera essa conferência vai ser realizada. Qual é a finalidade dessa conferência de saúde? Avaliar a situação de saúde e propor a diretriz para a nos níveis correspondentes. Então, até falando da destinação de recursos. Quando eu falei que na conferência municipal são eleitos representantes para estadual e ser eleitos também para nacional. Porque tem demanda daquele município que ela pode ser resolvida com a gestão do próprio município.
Tem demanda do município que o nível de responsabilidade lá na hierarquia é do Estado. Tem demanda desse mesmo município ou desse Estado que quem resolve é a instância superior, a esfera superior, que é o Ministério da Saúde. Essas políticas públicas, elas vão ser solicitadas nessas conferências, na verdade, a demanda, né, a necessidade vai ser dessas conferências para que sejam construídas essas políticas de acordo com a necessidade local. O Conselho de Saúde é um órgão de caráter permanente e deliberativo, que vai atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde naquela instância específica. Então, vamos dar um exemplo a nível de município, que é uma função do Conselho Municipal de Saúde. É estar participando das estratégias e do controle das políticas públicas. O Conselho Municipal de Saúde, ele precisa estar integrado junto a uma Secretaria Municipal de Saúde. Quando eu digo integrado, não é trabalhando a parte, separado. Tem caráter deliberativo, ele pode opinar sobre como está sendo construída a política de saúde naquele município. Ele pode, numa reunião, simplesmente dizer, olha, isso aqui não, a gente não acha que deve funcionar dessa forma, porque não é precisão da população. Como é que eles vão saber disso? A presença dos usuários lá dentro. Isso aqui era o que eu já tinha colocado aqui, né? Representantes de governo, que são gestores, prestadores de serviços, profissionais de saúde, 50%, e os outros 50% de usuários. E aí dando essa paridade, esse equilíbrio entre usuários e demais representantes. O Conselho Nacional de Saúde, ele vai ter essa mesma formação, essa mesma composição. Porém, ele tem 2 vagas garantidas, certo? Independente disso aqui. Porque, por exemplo, tanto no nível municipal quanto estadual, vai ter um representante do governo, e aí vai, seja de governo, por exemplo, dependendo da quantidade de conselheiros. Se não for um número par, que a gente consiga, na verdade, se for um número par, que vai ser dividido no número par por 3, por exemplo, 10 conselheiros de saúde, conselho formado por 10 conselheiros. 5 seriam usuários, é isso? 50%? E os outros 5 seria para dividir entre representantes do governo e prestadores de serviços profissionais de saúde. Seria dividir uma divisão de forma igualitária aqui? Não, teria que ser. O que é que acontece no Conselho Nacional? Dessa já aqui, quando vai se organizar essa divisão, 2 cadeiras são garantidas. Para o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, tem vaga garantida, que é o CONASENS. Tem vaga garantida no Conselho de Saúde, o CONAS e o CONASENS. Dentro desses 50% aqui, certo? Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles também vão estar especificados lá na Lei 1042. Então, ela começa falando sobre as conferências de saúde, sobre os conselhos de saúde, tratando especificamente de controle social, participação da comunidade. E a lei finaliza recursos do Fundo Nacional de Saúde. Esses recursos, que vem especificado na lei, ele veio de uma forma bem geral para que posteriormente outras leis fossem especificando melhor. Mas a base é que as leis contra o que está especificado aqui na lei 1042. Para que vocês tenham o capital do Ministério da Saúde, seus órgãos diretos e seus órgãos e entidades de administração direta e indireta. Então ele começa falando dos recursos que são lá do Ministério da Saúde. Precisa ter essas despesas de custeio, uma parte lá do recurso do governo federal precisa ser destinada ao Ministério da Saúde para que ele faça o gerenciamento dessas despesas. O Fundo Nacional de Saúde também vai ter investimento previsto em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo. Então, é comum a gente ver, por exemplo, uma emenda de um deputado estadual, de um senador tal, para alocar recursos para determinado estado, determinado município, para especificamente fazer isso aqui. Sei lá, um senador lá fez uma
uma lei orçamentária para a construção de um setor psiquiátrico e. Então, existe essa previsão na lei, além dos recursos diretamente do governo federal, que se cria essas leis orçamentárias pelo Congresso Nacional para a destinação de recursos para a saúde. Investimento previsto no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Então, a cada 5 anos, o Ministério da Saúde faz um plano de saúde para organizar, por exemplo, os 5 anos na frente. No prazo de 1 ano, precisa se fazer, construir isso, ou destinar X recurso para vigilância sanitária no geral. E aí, a partir de 5 anos, vai se criar um novo plano de acordo com as necessidades para posteriormente. E da onde saem também essas ideias do plano? A participação da comunidade nas conferências que se tem a cada 4 anos. Então, essas propostas das conferências que chegam lá na Conferência Nacional de Saúde, ela vai entrar nesse plano quinquenal do Ministério da Saúde. Os recursos também servem para a cobertura de ações de serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Essa cobertura de recursos que vai para municípios, estados e Distrito Federal, ela vem especificada para como esses recursos vão ser destinados. Investimentos na rede de serviço, cobertura assistencial ambulatorial hospitalar e demais ações de serviços. Na TNT 8142, vem dizendo que esse tipo de recurso do Fundo Nacional de Saúde seria especificado em uma lei específica. Ele diz que até então seria regido pela Lei 8080. Só que aí, em 2012, houve a publicação da Lei 141, da Lei Complementar 141, que fala exatamente sobre a destinação desses recursos. Então, lá de 1990 até 2012, isso era feito da forma como estava especificado na Lei 8080. Porém, teve a emenda à Lei Complementar 141 de 2012, que aí especificou melhor esses recursos. Trouxe também que os recursos eles serão destinados pelo menos 70% aos municípios. Desses recursos aqui, para a cobertura de ações e serviços de saúde, 70% vão ser destinados diretamente aos municípios. Então, não precisa passar, por exemplo, o Ministério da Saúde não está puxado, está para o município. Já vai em 20% para isso. E o restante, os outros 30%, seriam para os estados. Esse mesmo artigo ele diz que os municípios poderão estabelecer consórcio entre eles para ações, para realização, assistência de ações e serviços de saúde, utilizando parcelas desse recurso. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, o município menor, ele recebe aquela parcela, mas ele não tem estrutura para aquilo, ele não tem serviço para dar aquele tipo de ação que o município precisa ofertar para a população. Então, ele pega esse recurso, assina um consórcio com um município maior e aquele recurso ele utiliza para pagar o município e assina para o serviço que ele não tem estrutura física, estrutura de equipamento, recursos humanos para poder ofertar. Então, ele consegue ofertar isso daí utilizando-se do serviço de um outro município através de assinatura de consórcio. Eu sei que é muita coisa, mas é uma coisa que a Marcos falou hoje. Achei bem legal e que a gente vê. Você pode assistir, abrir o YouTube ou então qualquer site, sempre se fala aqui. A gente precisa estar fazendo a revisão. Eu tentei, certo? E grifando ali os pontos principais que a gente precisa saber. Mas como vocês viram, a lei ela vai se repetindo. Então, é uma coisa que não é difícil de fixar, porque ela vai se complementando, né? Embora ela seja um pouco extensa, ela vai se complementando e ela vai se repetindo, e aí tem aqueles pontos chaves ali que a gente consegue pegar. Na comunidade de saúde, aí, assim, fica uma coisa linda.
Sempre que quando vocês forem, até nas outras também, forem fazer, por exemplo, na aula seguinte, aí vou assistir a aula seguinte, eu não sei na aula de sábado como é que vai ser. Mas vamos dizer que não seja políticas públicas, tá? Quando for, dá uma cabeçada no conteúdo de hoje. Tira pelo menos um tempo para ler. Porque muitas coisas vocês vão vendo aqui, a gente sempre vai voltando e vai citando o que vocês já viram. Então, é muito mais fácil de você fixar, vou assistir a aula de hoje. Peraí, eu vou ler a aula passada, para ver o que foi falado. Porque nessa aula de hoje vai ser citada alguma coisa, vai ser referenciada alguma coisa da aula anterior. Então, vocês sempre vão fazendo essa revisão. Por mais que vocês se organizem ali na revisão antes da aula, dá uma lida também no material anterior, tá certo? O material não vai receber? Tá no grupo, tá sim. Vamos fazer um geral para responder as questões, tá? Artigo 196 ao 200. 196, ele fala lá sobre o quê? Saúde é diretor do Estado. Garantir mediante políticas sociais e econômicas. E que envolve dar atendimento de promoção, proteção e recuperação da saúde. Ele traz também o princípio da universalidade. Artigo 197, ele vai falar sobre as licenças de saúde e caminho do poder público. Tem que ser feita a regulamentação, fiscalização e controle, mas que essa gestão também pode ser feita por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Artigo 198 fala sobre mais outros princípios de SUS, regionalização e hierarquização, lembrando o comando único da descentralização ali em cada esfera de governo. E traz também mais um conceito de integralidade. O cidadão deve ter ciência de saúde em todos os aspectos, né? Desde o mais simples até o mais complexo. E também a participação da comunidade. 198, ele fala que a assistência privada deve ser feita de forma complementar, sempre de forma complementar. Artigo 199, ele vai as execuções de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, formação de recursos humanos, saúde, tratamento, saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalização de substâncias psicoativas, tóxicas, proteção do meio ambiente. Partindo desses 5 artigos, nós tivemos a construção da Lei Orgânica da Saúde, que é formada pelas leis de 80 e 842 anos de 1990. A deve ser garantida pelo Estado, porém, essa garantia não exclui as pessoas, família, comunidade e empresas. A iniciativa privada, reforça de novo, trabalhando, pode participar de forma complementar. Artigo 5º da Lei de 80, Objetivos do SUS. Identificação dos fatores funcionantes determinantes de saúde, formação de políticas públicas, assistência às pessoas na promoção, proteção e recuperação da saúde, execução de ações, voltando lá, a mesma coisa que estava na Constituição, vigilância sanitária, epidemiológica, trabalhador, farmacêutica e acrescida agora em 2023, saúde bucal. Formação de políticas de saneamento básico, formação de recursos humanos, vigilância nutricional, proteção do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos, fiscalização também de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, água e bebidas para consumo humano, sangue e hemoderivados, desenvolvimento científico e tecnológico e acrescentado também em 2023, assistência toxicológica. Outro acréscimo em 2023 é essa obrigação de cada esfera de governo de dispor em meio eletrônico, nas páginas eletrônicas, os estoques de medicamentos, sendo que essas listas devem ser atualizadas a cada 15 dias. Princípios do SUS. A gente divide de forma didática em doutrinários e organizacionais. Os doutrinários são
Universalidade, equidade e integralidade. Universalidade. A saúde é todo direito de todo qualquer cidadão, independente de raça, cor, religião, o que for. Todo mundo tem direito à saúde. Equidade. Todo cidadão é igual perante os SUS. Porém, vai se dar mais a quem precisa de mais. Integralidade. O sistema de saúde ele deve ser composto com políticas que atendam o cidadão de forma integral, do nível mais básico ao nível mais avançado, mais complexo. Nos princípios organizacionais, como é que o SUS vai funcionar? Regionalização, descentralização econômica e participação social. A digitalização, né? E a hierarquização. Os serviços com suas respectivas gestões em cada esfera do governo, com comando único em cada esfera do governo, a nível federal. Ministério da Saúde, estadual, Secretaria Estadual de Saúde, municipal, Secretarias Municipais de Saúde. E a participação social é a participação da comunidade, da população no dia a dia, através dos conselhos de saúde, que também funcionam em cada esfera de governo. E aí, a ordem 42, ela tem completamente através das conferências dos conselhos. As conferências elas são realizadas por 4 anos, são convocadas pelo Poder Executivo, com regimento próprio feito pela própria conferência ou pelo Conselho Correspondente, com a finalidade de avaliar a condição de saúde e propor diretrizes de políticas públicas. O Conselho, que está no Ministério, ele é um órgão colegiado e a composição deve ser paritária. 50% desse conselho ele precisa ser formado por usuários e os demais 50% por gestores, profissionais de saúde e serviços de saúde, tendo garantido a vaga no Conselho Nacional de Saúde, uma vaga para alguns mais e uma vaga para alguns. Nacional de Saúde. Recursos que vêm diretamente do Ministério, através de lei orçamentária que vão ser propostos pelo Congresso Nacional, investimentos no plano quinquenal do Ministério da Saúde e a cobertura de ações e serviços para municípios, estados e Distrito Federal, que forem especificadas pela Lei Complementar 141 de 2012. Fala sobre investimentos nas redes de serviço, cobertura assistencial, ambulatório hospitalar e demais ações de serviço. Trazendo também que os municípios eles podem firmar consórcio, né? Utilizando esse recurso especificamente para poder firmar consórcio de prestação de serviços. E aí temos uma questão aqui para você. Já. É uma questão da UNESP, certo? Foi da última prova do Papel Saúde, aqui na Paraíba. Não está diretamente relacionado ao assunto, inclusive, a gente pega para vocês verem como, às vezes, vem a questão de entendimento. Isso foi o edital da prova de 2021. E dentro da prova de 2021, o edital não falava especificamente da prova de saúde. Porém, a gente sabe que a Lei 8080 foi criada em 2022 a partir das solicitações da conferência. Então, sabe-se que foi um marco no processo da representação no Brasil, que hoje nós temos como de saúde, e quais, a questão pergunta, quais os eixos de discussão dessa conferência? E aí nós temos, letra A, saúde como direito universal, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e financiamento do setor de saúde. Letra B, saúde como direito universal, participação do sistema de saúde suplementar e financiamento do setor de saúde. Letra C, saúde como direito inerente à cidadania, aos direitos sociais e ao Estado, financiamento da seguridade social e participação do setor privado na gestão do sistema de saúde. Letra D, saúde como direito. Papel dos profissionais de saúde como agentes transformadores do sistema de saúde e participação da sociedade no sistema de saúde. E letra E, saúde como direito universal, participação da comunidade na gestão do sistema de saúde e parceria público-privada como forma de aumentar a eficiência do sistema de saúde. E aí, dentro que a gente falou sobre as leis lá da Constituição, sobre a Constituição da Lei 8080 da 8042, quais teriam sido os eixos da conferência que levou
a formação que a gente tem hoje com o SUS. Lembrando que eu tenho falado lá no início, antes da Constituição de 88, a saúde no Brasil, e aí pegando todo o recorte histórico, ela era destinada a quem contribuía para a Previdência. Apenas. Se você não contribuísse para a Previdência, você não tinha direito à assistência gratuita à saúde. E aí tivemos a lei 80, a Conferência em 86, que foi a base para a construção da seção de saúde na Constituição de 88 e para a construção da Lei Orgânica da Saúde de 80 e 42 de 90. Dessas 5 alternativas, qual que se encaixa mais do que tenha sido solicitado lá naquela conferência para que foi construído nessas legislações que a gente viu hoje? Saúde como direito universal, reformulação do Sistema Nacional de Saúde, porque era para quem pagava a Previdência, e aí passou a ser para toda a população, e financiamento também do setor. E aí lá, 8042, ela fala sobre o Sistema Nacional de Saúde e como seria a destinação além dos recursos. Essa questão estava na última prova da PPSAU. Aí eu trouxe para os bancos também, a questão deve ser de 2019. Lei abaixo parte do artigo 1º da Lei 42 de 1990, que discorre sobre a participação popular no sistema de saúde. Inclusive, essa questão de dois pontos diferentes, não a mesma questão, mas pontos diferentes. Lá na Lei 42, o Conselho de Saúde em caráter permanente e deliberativo. Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço. Quais são os outros dois? E usuários, ok. E aí, a gente já consegue excluir essa a gente vai falar você, né? Atua na formulação de estratégias e no controle da execução do política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões estão homologadas pelo chefe do poder legalmente justificadas pela governo. Então, a gente fica com a letra Uma questão aí de 2023 da banca objetiva. A lógica da organização do Sistema Único de Saúde pressupõe a constituição de uma rede de serviços organizada de forma. A lógica do sistema de organização do Sistema de Saúde. Qual a lógica que segue? Regionalizada e hierarquizada, com a finalidade de se conhecer os problemas de saúde de cada população, centralizada e único, com a finalidade de otimizar o uso de recursos e oferecer maior especialização, macro-regionais com a finalidade de proporcionar à população os serviços que já existem, individualizada e adaptada às realidades locais, com a finalidade de criar serviços restritos a uma determinada área geográfica. Regionalização e hierarquização dos princípios organizacionais do SUS. E aí já coloca aqui a lógica da organização, a gente já remete aos princípios organizacionais do SUS. Questão de 2022, da banca FUNSEG. Entre os objetivos do Sistema Único de Saúde, tem lá, está lá, 80, os objetivos do SUS. Estão a execução de ações de vigilância sanitária e diagnóstico de saúde do trabalhador e a colaboração a vigilância sanitária, especificamente para falar sobre vigilância sanitária. Um conjunto de atividades que se destina à proteção e à proteção dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos, advindos das condições de trabalho. Um conjunto de ações capazes de prevenir os riscos da saúde civil, intervir problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, da prestação de serviços de nível e interesse de saúde. Letra C. Um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, adaptação ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar as medidas de letra D. A revisão periódica do estágio oficial original a colaboração das entidades sindicais.
Então, dividir. A e B, escutei. A e B. É? Letra B. A letra A, ela fala sobre a saúde dos trabalhadores. Então, não seria a vigilância sanitária. Isso que é a letra B. O conjunto de ações capazes de eliminar ou diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir os problemas sanitários recorrentes do meio ambiente, produção e circulação de bens, que aí entra alimentos, medicamentos, insumos, imunobiológicos, todos voltados à vigilância sanitária e prestação de serviços de defesa de saúde. Questão de 2015. O sistema de saúde brasileiro foi organizado a partir da promulgação das leis orgânicas de 1990. De acordo com a lei 80, tem o objetivo do sistema de saúde, do SUS. Voltamos lá para o objetivo do SUS. Promover a saúde com ações que evitem a morte de pessoas doentes. Identificar ações que recuperem a saúde a partir dos determinantes sociais. Prevenir as doenças através de ações que busquem atuar sobre os danos, reduzindo sequelas. Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Promover a proteção de saúde com ações que controlam os riscos envolvendo diagnóstico e tratamento. Como? Ele foi B ou foi D? Fiquei ainda. D. Não. D. Muito bem. É um dos primeiros objetivos que vai estar lá especificado na lei. Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Sobre os artigos 196 a 200 da Constituição Federal do Brasil, verifique as assertivas e assinale a incorreta. No artigo 196 consta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário aos serviços para sua promoção e recuperação. Incluiu-se na Constituição Federal por meio da emenda constitucional a admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às epidemias por meio do processo seletivo. O artigo 199 declara que a assistência de saúde é livre de iniciativa privada. As ações de serviços públicos de saúde integram uma rede hierarquizada, centralizada, da esfera do sistema único. É errado. E aí, A, C, alguém achou? O A, C. Ela é complementar. Aqui, ó, centralizar e descentralizar. O artigo 99 declara que a saúde é livre a iniciativa privada de forma complementar. Mas a iniciativa privada. A foi acrescentada em 2020 a questão do 198 sobre a admissão de agentes comunitários de saúde e agentes. É uma coisa que 2020 já caiu em prova. E o artigo 196 ele está escrito aqui integral. Todos aqui. Tá? Igual está na lei. E o erro aqui é descentralizado e não centralizado. E aí, na hora fica pra o sucesso começa com um sonho para a meta, para o futuro, da disciplina para a persistência e da persistência para a conquista. Então, acho que o que vocês estão começando aqui hoje começou como um sonho, e aí vocês vão se organizando, vão tendo mais disciplina para vocês chegarem aqui na conquista que vocês tanto querem, que é a efetividade do serviço. Queria agradecer a vocês. Coloquei também, vocês podem pegar aqui na íntegra, certo? Os artigos 196 a 200, já com a exceção dessas que houve na Constituição, a Lei 8080 e 8142 também já com todas as autorizações. Na frente, vocês vão ver que está lá, vai estar grifado. Foi? Tá no slide. Vocês já podem entrar para o material. Queria agradecer a participação de vocês. Espero que vocês participem mais. Vamos construir mais, tá certo? Obrigada.